Olá, pessoal. É muito incrível nós podermos ter esses retiros. É um fato que o mundo inteiro agora está em dificuldade devido à pandemia. Mas é muito gratificante também porque por causa do Covid nós começamos esses eventos online e muitas pessoas estão escutando o Evangelho. Espero que vocês, enquanto escutarem a palavra, que seus corações se unam com a palavra do Senhor. E creio que assim vocês poderão ganhar paz e força em seus corações. Vamos ler o livro de João, capítulo 6, a partir do versículo 1. Eu agradeceria se vocês procurassem no livro de João, capítulo 6, a partir do versículo 1. Eu vou ler. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto, que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois naquele lugar havia muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Nós vemos... Perdão? Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Neste mundo é muito importante nós termos uma conexão no coração com as pessoas. É uma história muito antiga, dizia que um senhor cego, estava andando com sua muleta. Sei que ele acabou entrando num caminho que ele não conhecia e acabou caindo num lamaçal. Então estava no meio daquele lamaçal, lama por todo lado, ele sofreu muito ali. E já que ele era cego, por mais que ele buscasse um jeito de se libertar, ele não conseguia achar uma saída. Nossa, sim, é uma tristeza eu não poder enxergar, mas é a primeira vez que eu passo um sofrimento tão grande.
Já estava anoitecendo, ele estava muito cansado, só que não tinha como sair dali. Só que ele estava ali, né, parado. Só que ele escutou o barulho de uma pessoa. Nossa, escuta alguém. Então o cego gritou. Oi, desculpa, eu não sei quem é, mas eu sou cego, eu me perdi, estou aqui sofrendo nesse lamaçal. Eu queria sair desse lamaçal, mas não consigo. Por favor, me ajude a sair deste lugar. E uma pessoa respondeu: eu gostaria muito de ajudá-lo, mas eu sou coxo, não posso andar. Por isso eu também não sei como ajudá-lo. Então o cego escutou aquilo e caiu numa grande desesperança, né? Nossa, eu encontrei alguém, eu pensava que eu seria liberto deste lugar. Nossa, e se o sol se pôr, como é que eu vou voltar para casa desse jeito? Só que neste momento, né, veio um pensamento na cabeça do cego. O senhor disse que é coxo, né? Sim. Tá. O senhor é coxo, não consegue andar, mas enxerga bem, né? Sim, minha vista é ótima. Ótimo, muito bom. Então, eu sou cego, mas minhas pernas são muito fortes. Então, eu vou te carregar no colo e se você me direcionar, eu vou poder sair deste lugar. Então, este cego, quando pensou que não poderia ser salvo por aquele coxo, ele ficou muito decepcionado. Mas pensando de novo, ele pensou, poxa, minhas pernas são fortes, eu posso carregar no colo e ele me direciona. Então, os dois se conectaram. Sua vida espiritual não é nada especial demais. Só que se não souberem como funciona, ficam presos nesse pensamento de que eu tenho que ler muita Bíblia, ter muito conhecimento, viver conforme a palavra de Deus, tenho que fazer isso. Só que a verdadeira vida espiritual não é isso. A verdadeira vida espiritual é unir o coração com Jesus. Então, aquilo que eu, pela minha força, jamais poderia ser capaz de fazer, se o meu coração se unir com Jesus, por meio de Jesus, nós alcançamos graça. Então, no livro de João, capítulo 6, fala muito bem sobre isso. Quando vemos aqui, vemos que Jesus já havia atravessado o Mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E muitas pessoas o seguiram. Eu acho que se aproximou a hora de almoçar. E Jesus Cristo disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? E Filipe rapidamente calculou e ele respondeu: não bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Só que ali também estava André, que é irmão de Simão Pedro, um dos discípulos de Jesus. E André disse: Senhor, aqui tem uma criança, né, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto o que é para tanta gente? Aqui nós podemos ver uma coisa muito surpreendente na Bíblia. Só vamos supor que nós temos eletrodomésticos em casa, né? A geladeira, por exemplo, mas não está funcionando. Olha, a máquina de lavar não está funcionando. Então, com certeza, existiu algum problema que impediu a energia de fazer aquilo funcionar. Pode ser que algum cabo tenha se arrebentado ou esteja fora da tomada.
Mas quando se conecta, estão conectados. Sua vida espiritual é estar conectado. E João capítulo 6 nos explica muito bem sobre isso. Muitas pessoas hoje em dia frequentam igrejas. Eu também, desde pequeno, frequentava a igreja, mas sempre acreditei ser um pecador. Porque na igreja onde eu frequentava, o pastor se dizia ser pecador, o ancião dizia ser pecador. Todos os membros, ao orarem, eles diziam: esse sujo pecador ora em nome do Santo Jesus. Mas quando eu completei 19 anos, no ano de 1962, eu estava me preparando para entrar no exército. Naquela época eu queria muito estudar, mas não tinha dinheiro para poder ir para uma escola. Então eu pensei, se eu entrar no serviço militar e poder ingressar na escola militar, eu poderia servir o exército durante a manhã, durante o dia. Ainda mais porque quando se está na escola militar, né, nós ficamos todo o tempo ali, é difícil ir para outra, ser enviado para outra base. Então, era um lugar muito bom. E eu pensei, então eu vou poder ali estudar. E se eu estudar ali no período da noite, eu vou poder me formar e depois do exército eu posso conseguir um emprego. E eu prestei aquela prova, né, para me inscrever, que praticamente todos passam. Só que no teste físico eles verificaram que meu dente frontal era um pouquinho quebrado e por isso eu fui desclassificado. Não importa o que eu tentava fazer, dava errado. Quando eu penso hoje, eu vejo que foi a condução de Deus para que eu falhasse em tudo e Ele pudesse me conduzir. Então naquela época, não importa o que eu fazia, dava errado. Pessoal, pode não dar errado, pode não dar certo, mas daquele jeito é difícil. Então, quando eu fui reprovado naquela seleção, eu pensei, nossa, eu sou realmente um inútil. O meu futuro estava muito vago. Desde então eu comecei a ler a Bíblia. E mesmo frequentando a igreja, né, por muito tempo eu dizia ser pecador. E mesmo lendo a Bíblia, pedia perdão pelos pecados, orava dessa forma. Só que um dia lendo a Bíblia, estava claro que meus pecados haviam sido lavados. Principalmente em Romanos capítulo 3. No versículo 23 diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todos pecaram. Então carece da glória de Deus. Eu também pequei. Então eu sou o pecador. Só que o incrível é que no versículo seguinte diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, ou seja, já que Jesus Cristo, na cruz, ele nos resgatou do pecado, a Bíblia fala, por sua graça, gratuitamente, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. É uma palavra incrível. Deus, ele afirma que nós somos justos porque, pela morte de Jesus, nossos pecados foram todos remidos. Então, sem dar nada em troca, sem ter feito nada para Deus, Deus diz que nós somos justos. E nós fomos justificados. Então, se Deus diz que nós somos justos, não somos justos? Se Deus afirma que nosso pecado foi lavado, não foi lavado? Eu percebi isso. A Deus está dizendo que eu sou justo. Então, isso é certo.
Só que o incrível é que muitas pessoas, né, conhecem a Bíblia, leem a Bíblia. E as pessoas conhecem muito bem Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, se vermos só o versículo 23, é óbvio dizermos ser pecadores. Mas no versículo 24 é completamente diferente. Que fala, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Já que Jesus nos remiu, só a redenção aqui quer dizer que Ele nos lavou, pagou nossos pecados e nos salvou. Então, já que Jesus Cristo Ele morreu pelos nossos pecados e nos salvou, por mais que eu não tenha feito nada em troca, Deus diz que nós somos justos. Deus, sendo justo juiz, diz que eu sou justo, eu sou justo. O incrível é que eu já me encontrei com muitas pessoas que dizem crer em Jesus. E, lamentavelmente, a maioria deles conhece muito bem o versículo 23, mas não conhece o versículo 24. Eu anunciei muito esses versículos para as pessoas para que elas recebessem a salvação. Só o problema é que 365 dias por ano existe eletricidade na minha casa. Mas para eu poder utilizar, por exemplo, o meu secador de cabelo, eu tenho que ligá-lo à tomada. Por mais que eu tenha uma boa eletricidade conectada à minha casa, se eu não conecto essa eletricidade ao equipamento que eu quero usar, aquilo não vai funcionar. O ar-condicionado é assim, a TV é assim. E quando não dá, eu verifico. Será que quebrou? Será que está desconectado a energia? E eu vejo que está desconectado e ligo. Então resolve. Em outras palavras, tem a eletricidade exata e também tem uma ótima TV, por exemplo. Só que se a TV não estiver ligada à eletricidade, ela se torna inútil. Quando Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados na cruz, Ele lavou todos os nossos pecados. Mas quando o nosso coração não se conecta com essa verdade, acaba que só existe o caminho da destruição e da morte. Então, como aquele cego que havia caído naquele lamaçal, seria tão bom se alguém pudesse me salvar. Aí ele escutou alguém. Oi? Sim? Quem é? Eu sou uma pessoa que não enxergo, por isso eu não estou conseguindo sair deste lugar. Por favor, eu agradeceria muito se o senhor pudesse me ajudar a sair daqui. E a outra pessoa responde, sinto muito, mas eu sou coxo, por isso eu não consigo andar e também estou sofrendo aqui. Então esse cego ficou muito decepcionado, desapontado. Ele pensou que aquela pessoa que ele encontrou poderia ajudá-lo. Mas como é que um coxo vai poder me ajudar? Só que ele pensou de novo. É verdade. Calma aí, você é coxo, mas você enxerga bem, né? É lógico que eu enxergo muito bem. Mas não adianta, porque eu não consigo andar. Não, eu sou cego, mas as minhas pernas são muito fortes. Então eu posso te levar no colo. Então me empreste os seus olhos. Eu coloco você nas minhas costas e você vai me direcionando, virando meu rosto, assim. Então, no começo ele pensou e não tinha caminhos, mas pensando novamente, ele viu caminhos possíveis. Pensou, sim, todos pecaram, éramos pecadores. Não existe ninguém que não pecou.
Mas, por causa deste pecado, Jesus Cristo, quando foi pregado e morto na cruz, ele não passou por aquilo por causa do seu próprio pecado. Ele morreu carregando o nosso pecado. E se os seus corações se conectarem com essa verdade, a cruz de Jesus resolveu os meus pecados, então vocês terão a consciência de que não são mais pecadores. Sim, pecaram, mas receberam a remissão dos pecados. O amigo do meu pai, no caminho da escola onde eu frequentava, ele tinha uma livraria e uma papelaria, né? Eu falava, pai, me compra um caderno. Ai, filho, desculpa, eu não tenho dinheiro, e agora? Ai, pai, eu tenho que estudar, mas não tenho caderno. É sério? Então, faz assim, ó, você passa lá na papelaria do meu amigo, fala que no dia tal eu vou pagar e você pega o caderno. Então, o dono daquela papelaria conhecia tanto meu pai e me conhecia também. Eu falava, oi, senhor, tudo bem? Ah, então eu preciso de um caderno e meu pai falou que ele ia pagar no dia tal e pediu para eu pegar com o senhor. Ah, tá bom, pode levar, qual que você quer? Ah, me dê um desse. Ah, é 300 wons, tá? Sim, eu vou avisar ao meu pai. Então, por estar conectado, por mais que eu não tivesse dinheiro, meu pai permitiu, abriu caminhos para que eu pudesse ter aquele caderno. Só Jesus Cristo, há mais de 2.000 anos atrás, ele morreu e lavou todos os nossos pecados para sempre. E a maioria das pessoas sabe sobre a morte de Jesus. Mas se Jesus realmente morreu pelos meus pecados, isso quer dizer que todos os meus pecados foram remidos. Então é a certeza que meus pecados foram lavados. Isso é normal de se pensar. Então aqui em Romanos capítulo 3, versículo 23, nós éramos pecadores. Mas no versículo 24 fala, sendo justificados gratuitamente por sua graça. No versículo 23... diz, existiu eu, existe o pecado, mas não tem Jesus. Mas no versículo 24, tem Jesus. Ele nos remiu dos pecados. Não é simplesmente o libertar de um julgamento. Não, quer dizer que ele lavou e nos remiu dos pecados, nos libertou dos pecados. Então a Bíblia fala, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Se Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados e ainda eu continuo pecador, isso quer dizer que eu não estou conectado com a cruz de Jesus. Eu tenho que assistir a TV, por exemplo. Hoje vai transmitir a pregação do pastor Oxo Park. Mas calma aí, a TV não está funcionando. Então, mas o que está acontecendo? Por que a TV não funciona? Será que está fora da tomada? Não, está conectado. Não está ligado aqui no interruptor. Então, basta ligar. Já que Jesus Cristo morreu para remir os nossos pecados, ele morreu ali na cruz, mas eu sou pecador. Isso quer dizer o quê? É a mesma coisa falar que eu tenho uma TV, mas não está ligada à energia. Já que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, se aquela morte estiver conectada comigo, assim como a TV que não está funcionando, se for ligada à energia e ligar, ela vai funcionar? Só a Bíblia, para nos explicar sobre esse relacionamento de conexão, foi escrito o livro de João, capítulo 6. Em João capítulo 6, não está falando diretamente da nossa remissão dos pecados.
Aqui, Jesus Cristo está perante uma grande multidão, e tem mais de 5.000 pessoas. E Jesus Cristo os viu, que vieram de longe, e não simplesmente podiam mandar embora, né? Por isso Jesus queria os alimentar. Só que junto com Jesus estavam os 12 discípulos, e dentre eles um discípulo chamado Filipe tinha um certo problema. Era uma pessoa muito inteligente, muito esperta, que conseguia calcular muito bem, mas ele não estava conectado com o Senhor Jesus. Então, nós tínhamos que alimentar 5.000. E Filipe disse, não bastariam 200 denários. Pessoal, ele nem tinha os 200 denários, mas mesmo que tivesse, ele não teria onde comprar pães. Pessoal, vocês, aqui no centro de Seul, por mais que vocês tenham dinheiro para isso, não vai ser fácil achar um lugar que possa alimentar 5.000 pessoas. Só naquela época, em Israel, onde poderiam conseguir comida para 5.000 pessoas? Jesus Cristo disse para Filipe, onde compraremos pães para lhes dar de comer? Então foi perguntado, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Só o que Filipe disse? Não bastariam 200 denários para cada um ter o seu pedaço. Então, ele calculou, ele viu que não bastariam 200 denários, mas ele não deu resolução. Mas o que André diz? Aqui tem um jovem com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que seria isso para tanta gente? Mas, pessoal, por que André falou isso para Jesus? Porque Jesus pode ter 5 pães e 2 peixinhos. Ele tem poder para alimentar 5.000 com isso. Ou seja, Jesus estava testando Felipe, provando Felipe. O quê? Jesus Cristo estava falando assim, Felipe, você já me viu fazendo muitas coisas. Na verdade, ele viu Jesus Cristo transformando a água em vinho. Por muitas vezes viu Jesus Cristo curando algum enfermo. Sabe, ele viu muitas vezes. Mas Filipe estava vendo Jesus. Só quando Jesus Cristo foi lá para Betânia, ali Lázaro morreu. Desculpa falar assim, mas Lázaro morreu. Porém, Jesus tinha poder para ressuscitá-lo. Mas no coração de Marta e Maria, cria que ele poderia salvar a Lázaro doente, mas não conseguia acreditar que Jesus poderia ressuscitar Lázaro morto. Então Marta e Maria ficaram muito tristes, muito decepcionadas com Jesus, porque elas pensavam, se Jesus tivesse vindo, o nosso irmão não teria morrido e ele poderia ser curado. Mas para que Jesus Cristo veio agora, depois que nosso irmão já morreu? Ou seja, elas limitaram o poder de Jesus. Elas acreditavam que Jesus Cristo poderia, sim, curar o enfermo, mas não poderia ressuscitar o morto. E já que estavam presos a esse pensamento, mas Jesus, pessoal, poderia, sim, tanto curar o enfermo, mas também ele pode trazer de volta à vida uma pessoa que morreu. Mas já que Marta e Maria não acreditavam nisso, não sabiam disso, elas ficaram muito chateadas com Jesus. Por que o Senhor não veio enquanto ele estava vivo, veio agora que ele está morto? Eu também já passei por muitas experiências assim. Eu já dei muitos exemplos para vocês. Um dia eu estava em casa e recebi um telefonema. Era da Libéria, na África. E era o nosso representante ali da Libéria, né? E ele falou, pastor, o Senhor, o Joshua. Ele me ligou assim, desesperado, chorando. E eu falei assim, ei, calma, o que aconteceu com o John Choi?
Sim, pastor, eu vou falar com mais calma, mas aqui, gente. Eu falei, ei, calma, o que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa de grave? John Choi havia sido picado por um escorpião. E ele acordou naquela manhã. E ele comentou com o colega, nossa, eu estava dormindo na madrugada e eu senti que alguém espetou meu pé. E com certeza isso aí deve ter sido um escorpião. Para de brincadeira. Eu dormi dentro daquela tenda lá para evitar mosquitos. Só que ele deixou o pé para fora daquela tenda. Então o escorpião o picou ali. É, com certeza deve ter sido um escorpião. Para de besteira, vai ter escorpião aqui no quarto. E eles ficaram. Só que ao anoitecer, ele começou a sentir mal, ele falou, eu vou no banheiro. E durante o caminho ao banheiro, estava muito próximo ao banheiro, só que ele desmaiou. E as pessoas o viram, né, e começaram a correr em direção dele. Ele já havia, excretado urina, fezes do seu corpo, ele estava morrendo. Bateram no rosto dele, ei, acorda! Começaram a bater no peito, no rosto. O lavaram assim, rapidamente, e levaram para o hospital. E o médico disse, não tem jeito. Ele foi picado por um escorpião. Por mais que você traga a pessoa na hora da picada, é difícil de garantir a vida dela, mas vocês trouxeram ela agora por quê? O veneno já está espalhado em todo o corpo. Ele irá morrer. Levem ele daqui. Por favor, nos ajude, doutor. Não tem jeito. Levem-o. E foram expulsos do hospital. Foram a outro hospital falar a mesma coisa. Só que imploraram. Então, no hospital, deixaram uma maca para ele e estavam ali. Porque ele teve uma parada respiratória. Todos ficaram muito em choque. Os médicos começaram a tentar reanimá-lo. Fizeram massagem cardíaca. Depois de 2 horas de ação, ali eles conseguiram trazê-lo de volta. Mas ele estava com uma pressão assim de 30, com 17 graus de temperatura corporal. Era praticamente um cadáver. Os médicos disseram, ele não irá sobreviver mais 2 horas. Por isso, o representante me ligou. Pastor, o John Choi, ele está morrendo por causa do veneno do escorpião. De Seul até a Libéria, por mais que eu tenha um voo muito rápido, eu demoraria no mínimo 18 horas. Eu disse. Eu pensei, não poderia enviar ninguém, porque o médico afirmou que ele morreria em 2 horas. Então não poderia também enviar um remédio. Eu disse, será que eu posso conversar diretamente com John? Sim, pastor, claro. Ei, John, é o pastor Park. Eu falei, John, você me escuta? Sim, pastor. Olha, você foi picado por um escorpião africano. Dizem que você está morrendo agora. Ei, John, presta atenção. Eu deveria conectá-lo a Jesus. Porque Jesus Cristo é poderoso para salvá-lo. E naquela manhã eu havia lido a Bíblia, o livro de Isaías. Eu disse para o John, presta atenção. Para você vencer o veneno do escorpião, precisa de força. E hoje de manhã eu li a Bíblia. Eu li o livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. E lá está escrito assim, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então, o que acontece? Sobem com asas como águias.
Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Se Deus te der novas forças, eu disse para ele, eu pensei, né, quão bom seria se os maratonistas soubessem desse versículo. Porque a Bíblia fala, correm e não se cansam, né, caminham e não se fatigam. Só isso é a palavra de Deus. Eu falei, John, os 66 livros da Bíblia foi, sim, escrito por uma pessoa, mas escreveram aquilo que vinha de Deus. Por mais que foi escrito pela mão de uma pessoa, isso aqui são as palavras de Deus. E Deus jamais mente. Se uma vez sequer Deus tivesse mentido, quem poderia confiar em Deus? Mas Deus nunca mentiu. E o que a Bíblia diz? Sobem com asas como a água. Pessoal, vocês já viram o decolar de uma águia? Eles têm muita força. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu disse, John, para você vencer o veneno do escorpião, precisa de força. Você precisa de novas forças. E Deus jamais mente. Essas palavras da Bíblia são as palavras de Deus. John, escuta minhas palavras. O que está dizendo a Bíblia? Aqui deixa claro, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então, a partir de agora, olhe para Deus. Espere em Deus. Creia que Deus irá te ajudar agora. Deus, Ele não mente. Então, com certeza, Ele irá te dar novas forças. Então, você poderá vencer o veneno do escorpião com facilidade. John, você não irá morrer. Eu, numa ligação internacional, conversei com ele por uns 15 minutos. Naquela época, pessoal, a ligação internacional era muito caro. Eu não podia ficar me estendendo muito. E eu disse, John, você me entendeu? A Bíblia é a palavra de Deus. Mas nós, por não conhecermos essas palavras, só dizemos que é uma simples Bíblia. Só que quando eu estive com problemas no estômago, depois que o meu coração se conectou com a palavra, 24 horas depois eu fiquei completamente curado. Era muito grave o meu problema. Por 3 meses eu não pude me alimentar direito, eu perdi 10 quilos. Também no ano de 99 eu tive problemas cardíacos, quase morri. E eu conectei essa minha doença com Jesus. No caso de John Choi também, ele estava morrendo devido ao veneno do escorpião. E se o coração do John se conectasse com o coração de Deus, esperasse em Deus, olhasse para Deus, com certeza Deus prometeu que iria lhes dar nova força. E eu falei, John, a palavra de Deus não é uma mentira. Se Deus tivesse contado alguma mentira, quem poderia confiar nele? Deus, ele não mente. Olhe para Deus. Espere em Deus. Sabe, busque a Deus. Com certeza Ele irá te dar novas forças. Então você vai vencer o veneno do escorpião. O médico afirmava que ele ia morrer em 2 horas. Por último, quando ele estava perante a morte, por causa do veneno, ele se lembrou de quando ele estava indo para a Libéria, ali no aeroporto de Dallas, nos Estados Unidos. O pai dele havia ido cumprimentá-lo, para que tivesse uma boa viagem, e um abraçou muito forte. E o John se lembrou disso. Nossa, antes de eu morrer, eu queria novamente receber aquele abraço do meu pai. Mas como vai ser possível, pessoal?
Por isso, e assim, naquelas condições, ele me ligou e eu falei, John, presta atenção. Isso aqui não são as minhas palavras, são as palavras de Deus. E Deus não mente. Se você esperar em Deus, Ele vai te dar novas forças. Em outras palavras, pessoal, tem a TV, mas não está funcionando. Então, primeiro conectamos a energia. Mesmo assim, se nós não ligamos, não funcionar, então quer dizer que a TV está quebrada. Mas uma TV que está boa, ao estar conectada à energia, e quando nós ligamos o controle, vai sair a imagem. Então, assim como uma TV boa vai mostrar uma imagem, já que Deus, Jesus, está vivo, se nós crermos em Jesus, pessoal, Jesus não mente. Por 15 minutos eu expliquei claramente para o John. John, você agora está esperando em Deus? Sim, pastor. Tá bom, então eu vou desligar. Se levante rápido. Eu desliguei. Liguei em Dallas para os Estados Unidos. E eu liguei para o pastor de Dallas. E eu falei, o irmão John Choi lá na Libéria está morrendo por causa do veneno de escorpião. Então vamos orar por ele. Aí o pessoal da igreja de Dallas, vamos orar por ele. Eu também estarei orando. O pastor também avise aos pais do John. E peça que eles orem também. E assim eu desliguei o telefone. A partir daquele momento, entrou uma fé no coração do John. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. E ele começou a esperar em Deus. Deus, eu olho para Ti. Me dê novas forças. E ele adormeceu. Começou a roncar. Aí durante a madrugada, a enfermeira que tomava conta ali daquele período, foi ali na sala onde ele estava. Eu acho que aquele paciente já deve ter morrido. Tenho que ir lá tirar o corpo dele. Ela chegou e se assustou, porque a pressão dele estava voltando ao normal. Ela tomou um grande susto. Ela correu para a sala do doutor. Doutor, abra a porta. Teve um milagre. O que aconteceu? Venha rápido. E elas foram até o Johnny. Todo o médico ficou todo assustado. Enfermeiro, o que você fez? Eu não fiz nada. No dia seguinte, John se acordou pela manhã. Ai, que bom, dormi muito bem. Ei, tudo bem? Nossa, você sabe o que aconteceu ontem? Cara, você fez xixi e cocô nas calças. Sério? E o doutor chegou. O doutor tinha que fazer o laudo ali, Só que o médico falou, eu não fiz nada, eu não tenho o que escrever aqui. E o John Choi falou, diz assim, Deus fez. Eu não sei se o médico realmente escreveu isso. Mas o pé dele, ficou muito assim, ruim. No começo ele tinha essa imagem, sabe? Como estava nessas imagens, foi apodrecendo a pele. Só que depois foi completamente curado. Deus trabalhou. Depois ele se casou com uma bela jovem. E hoje ele é pai de 3 crianças. São crianças muito bonitas. Eu fico muito grato. Quanto mais eu penso, eu sou grato. O importante é nós sabermos que no mundo do coração, por exemplo, nosso coração podemos sentir, nossa, aquela jovem é muito bonita, eu sou solteiro, eu queria me casar com ela. E se ela aceita, estão unindo seus corações. Por exemplo, udon, nossa, o udon é muito gostoso. Então, eu quero ir comer udon. Então, um pensamento puxa o outro e até você chegar ali.
Assim como a TV vai funcionar quando está conectada à energia. Só Jesus Cristo morreu na cruz. E se vocês ainda são pecadores, isso é porque Jesus Cristo, a cruz de Jesus não está conectada ao coração de vocês. Ah, Jesus Cristo morreu na cruz por mim. Isso está sendo afirmado na Bíblia. Se Jesus Cristo morreu por mim, pelos meus pecados, é certo que meus pecados foram lavados. Isso está ligando o nosso coração com a cruz de Jesus. E quando nós cremos dessa forma, realmente o pecado foi lavado. Mas se eu sou pecador, se vocês afirmam, eu sou pecador. Sim, são pecadores. Mas tem ali o sangue de Jesus que foi derramado na cruz pelos pecados. E se vocês se conectarem seus corações àquele sangue, vocês vão saber que aquele pecado já foi lavado. É assim. Uma vez desculpa falar isso, pessoal, mas eu fui multado porque eu passei a velocidade máxima, assim. Então eu paguei aquela multa. Depois de 1 ano, mais ou menos, um policial entrou em contato comigo, me perguntando por que o senhor não pagou a multa. Eu falei, eu paguei. Não, aqui diz que não tem no sistema que você pagou. Eu fiquei, chateado, fiquei bravo. E eu tinha quase certeza que poderia achar o comprovante do pagamento. E eu falei, olha, eu vou procurar e eu já vou falar que eu considero muito mal essa pessoa que recebeu. Por 4 dias procurei em toda a casa. Mas não tinha, aquele comprovante. Então eu fiquei muito decepcionado e paguei novamente. Só desde então eu nunca mais joguei fora nenhum comprovante de pagamento. Eu posso me lembrar de todos. Se nós não temos o comprovante de pagamento, por mais que eles cobrem novamente, se você tem aquele comprovante, não tem o que falar, é só você mostrar. E o que comprova o pagamento do nosso pecado? É a cruz onde Jesus Cristo morreu. Então, todas as igrejas têm o símbolo da cruz, né? Por que tem o símbolo da cruz? Já que ali foi o local onde Jesus Cristo foi crucificado pelos nossos pecados, por meio daquilo lembramos que o nosso pecado foi lavado, que foi limpo. Mas se Jesus Cristo morreu pelos meus pecados e eu ainda permaneço como pecador, é a mesma coisa dele não ter morrido pelos pecados. Só que em Romanos 3:24, mas a Bíblia fala, sendo justificados gratuitamente por sua graça, já que nossos pecados nossos pecados foram lavados por Jesus, nós não fizemos nada, mas gratuitamente Deus diz que somos justos. Então, quando nós pensamos no que nós fazemos, sim, temos recordação do pecado, mas esse pecado também já foi pago. Onde? Na cruz. Então, o pecado de vocês, se forem ligados com o sangue de Jesus, já que Jesus Cristo não morreu em vão, é certo afirmar que seus pecados já foram lavados. Só que Satanás continuamente ele quer nos acusar, nos fazer pensar que somos pecadores, dizendo, você pecou, você pecou. Mas pessoal, o que é importante? A palavra de Deus, o que diz? Que pela redenção que há em Cristo Jesus, nós fomos justificados. Deus olhou para mim e disse, você é justo. Sim, você pecou. Mas já que Jesus Cristo lavou os seus pecados, você é justo. Se isso se conectar ao meu coração, sim, eu sou justo. Podemos afirmar isso.
Uma vez eu fui para um país, estava pregando a palavra e estava perante muitos pastores. E eu falei que eu era justo. E todos os pastores, né, ficaram assim, assustados. Pastor, eu tenho uma pergunta. Pode fazer. O senhor nunca pecou? O senhor nunca roubou? O senhor nunca mentiu? Eles começaram a fazer essas perguntas. E eu falei, mentira, eu já menti muito. Quando eu era pequeno, eu roubei muito também. Invadi o terreno dos vizinhos, roubava maçã, né? Eu, junto com meus amigos, nós roubamos muito. Então, pastor, assim o senhor é pecador, como pode dizer que é justo? Eu falei, sim, tá certo, sim, é certo dizer que eu sou pecador, mas o problema é que Deus afirmou que eu sou justo, que Ele me justificou. E todos ficaram atentos. Vocês não sabem disso? Romanos 3, 24 diz. Também em Romanos 4, versículo 25. Diz, o que foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Só Jesus Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Ei, veja essas marcas na minha mão. Foi por causa do teu pecado. Olha essa marca aqui na minha costela. Foi para o teu pecado. Olha essas marcas na minha testa. Foi o castigo que eu tomei pelo seu pecado. Então você foi justificado. Só nós devemos conectar a nossa vida espiritual com isso. Só vamos voltar sobre a história de Filipe. Filipe, estando com Jesus, viu muito das ações de Jesus. Mas neste problema de alimentar os 5.000, ele não conectou com Jesus. Tentou resolver com o seu pensamento o que ele disse. Não bastariam 200 denários. Mas André, neste ponto, era diferente. Olha, aqui tem um jovem e ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Mas por que André diz isso? Porque André, ele cria que Jesus Cristo era muito capaz, tinha poder para poder fazer com aquilo alimentar 5.000. Filipe seguiu Jesus. Olha, Jesus Cristo curou aquele enfermo, fez da água vinho, muito bom. Mas perante aquele problema que estava diante dele, né, de alimentar os 5.000, ele não conectava aquilo com Jesus. Diferente de André. Ah, seria bom levar isso aqui para Jesus. Leve para ele. Olha, obrigado, hein, criança. Aí, daqui a pouco Jesus Cristo vai devolver isso. Ele levou para Jesus. Olha, esse jovem tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente, Senhor? Por que André fez isso? Porque ele sabia, Jesus Cristo pode pegar isso, alimentar 5.000 e fazer sobrar, né? Ele tinha essa fé. Isso é fé. Então, aqueles que creem em Jesus devem crer sim no poder de Jesus e também na palavra de Jesus. E também devem crer na cruz de Jesus. Quando Jesus Cristo derramou o seu sangue, é certo que ele lavou nossos pecados. Mas se isso não estiver ligado ao nosso coração, por mais que Jesus tenha morrido pelos nossos pecados na cruz, nós afirmamos ser pecadores. Porque nosso coração não está ligado com essa cruz de Jesus, entendem? Eu paguei a multa. Mas aquela pessoa só vai reconhecer o meu pagamento se eu tiver o comprovante. Mas já que eu não tenho o comprovante, eu não tenho como afirmar que eu paguei, não tenho como provar isso, por isso tive que pagar de novo. Tá certo? Só se Jesus morreu na cruz por vocês, morreu pelo pecado de vocês. E o que nos afirma isso? O que nos prova isso? A Bíblia. A Bíblia fala que Jesus Cristo foi entregue pelas nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Aqui, Jesus Cristo diz que nós somos justos. Então parem de se achar inteligentes ou que são bons. Se Deus diz que vocês são justos, são justos. Se Deus está dizendo que é justo, você vai dizer que é pecador? Isso é ser contra Deus. Deve ser amaldiçoado, deve ser castigado por isso. Por quê?
O sangue de Jesus nos lavou. Mas as pessoas não sabem disso e afirmam ser pecadores. Isso é ser contra Deus. Isso é desprezar a cruz de Jesus. Isso é pisar na cruz. Isso é ser contra. Isso está errado. Jesus Cristo morreu na cruz. E Ele lavou perfeitamente os nossos pecados. Deus diz que nós somos justos. Jesus Cristo também afirmou que somos justos. Então não importa o pecado que vocês cometeram. Se Jesus diz que vocês são justos, são justos. Diz que vocês são santos, são santos. Entenderam? Ainda dizem ser pecadores? Então vocês não têm ligação nenhuma com Jesus. Não importa o pecado que cometeram, se estiverem ligados à cruz, aquilo acabou, está limpo. Por quê? Ali na cruz foi remido todos os pecados. Só em João capítulo 6, Jesus nos ensina sobre isso. Filipe, ele deveria alimentar aqueles 5.000, mas ele não tinha os seus métodos. Só tinha teoria. Ah, sim, não bastariam 200 denários. Mas André não era assim. Tem aqui 5 pães de cevada e 2 peixinhos apenas. E o que é isso para tanta gente? Eu acho que com 5.000 pessoas, só de olhar aquilo ali some. Porém, ele pegou aquilo e levou perante Jesus, porque ele sabia, o Senhor pode fazer. Por isso, o que o livro de João, capítulo 6, nos diz, não está simplesmente falando da história onde Jesus Cristo alimentou 5.000 com 2 pães de cevada e 2 peixes. Ele está dizendo que André conectou aquele problema com Jesus e vivenciou o resultado, enquanto Filipe, só com teorias, não conectou com Jesus e ficou ali. Entenderam? E o Senhor diz que não importa qual pecado vocês cometeram, por mais que vocês tenham inúmeros pecados, mas se esses pecados estiverem ligados com a cruz, o sangue de Jesus, é certo que seus pecados foram remidos. Digam amém, pessoal. Amém. Isso aí, amém. Muito bom. Amém. Nós cremos nisso. Com frequência eu faço isso. Eu me encontro com pessoas doentes. E eu vejo na Bíblia que Jesus Cristo, enquanto viveu nessa terra, Ele salvou todos os enfermos. Então eu penso, se aquela pessoa conectar o seu coração com Jesus, aquele Jesus que salvou, que curou o enfermo havia 38 anos, também vai curar meu estômago. Amém, eu creio. Quando conectamos com Jesus, somos curados. John Choi estava morrendo e assim ele sobreviveu. Os médicos disseram que ele não tinha mais possibilidades, que ele morreria em 2 horas. Mas Jesus Cristo pode fazer. Com aquele método, muitas pessoas que estavam beirando a morte puderam viver. O problema é que vocês hoje não estão conectados com Jesus, só estão com teorias na cabeça. Só nós, como Filipe, mesmo vendo tudo que o Senhor Jesus Cristo faz, nós não conectamos com Jesus, mas vendo o que André fez. Sim, lógico, aquele que criou da água ao vinho, com certeza ele poderá alimentar 5.000 com esse pouco de comida e irá sobrar. Jesus Cristo pode. Sim, o Jesus que remiu os pecados do apóstolo Paulo, que remiu os pecados do pastor Park, também remiu os meus pecados. Isso é crer em Jesus. Só que muitas pessoas ainda orando, hoje eles falam, Senhor, eu sou um pecador. O que isso quer dizer? Está afirmando que Jesus Cristo falhou na cruz. Ele sim morreu para lavar nossos pecados, mas ele não foi capaz disso, ele fracassou. Mas o que João capítulo 6 nos mostra? Não importa quem seja, não importa qual pecado cometeu, aquele que está conectado com Jesus tem uma diferença daquele que não está conectado com Jesus. Não somente o fato de ter que alimentar 5.000. Pessoal, realmente na nossa vida existem muitos problemas. E se nós conectarmos esses problemas com Jesus,
vai ter o trabalho de Deus. Jesus trabalha. Conectem seus corações e creiam. Pessoal, Jesus Cristo pagou na cruz todo o salário do nosso pecado e foi lavado para sempre. Todos os pecados. Amém? Pessoal, durante um julgamento existe a pena máxima. O que é a pena máxima? É a pena de morte. Tá certo? Não existe pena maior do que a pena máxima. Quem recebe a pena de morte, todo o seu pecado cometido vai acabar. Aquela pessoa que matou uma pessoa, se ela receber pena de morte, vai ser o fim para ela. Aquela pessoa que matou 10 pessoas, também, a pena máxima vai ser o quê? A pena de morte. Você pode ter matado 10 mil pessoas. Qual que é a pena máxima para ela? É a pena de morte. Quando ela passa pela pena de morte, tudo aquilo foi resolvido. Então, seja morrer pelo pecado de uma pessoa ou pelo pecado de todas. Jesus Cristo, pela sua única morte, ele remiu todos os pecados. Só vocês devem crer nessa verdade. Se assim o coração de vocês se ligarem com a cruz de Jesus, vocês podem falar, sim, eu pequei, mas Jesus Cristo morreu por mim, por esses pecados na cruz. Ele lavou meus pecados, eu sou limpo, eu sou justo. Crer dessa forma é a verdadeira fé. Muitas pessoas hoje frequentando igrejas ainda dizem ser pecadores. É a coisa que Jesus mais se lamenta em escutar, porque ele derramou seu sangue. Mas hoje dizemos ser pecadores? Isso quer dizer que nós estamos afirmando que o Senhor falhou. Isso é ser contra o Senhor Jesus. Isso é desprezar Jesus. Quer dizer que ele morreu em vão? Só não. Jesus Cristo lavou nossos pecados. Vocês creem? Vocês também são justos? Aquele que é justo, faça esse sinal, pessoal. São justos, né? Creiam dessa forma. Não creiam só nisso. Jesus Cristo afirmou que estão com vocês sempre. Então não importa com qual problema vocês possam se deparar, conectem isso ao Senhor Jesus. Depositem na mão dele para que ele resolva. Jesus Cristo irá trabalhar de uma forma agradável. Muito obrigado. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Satanás nos engana. E mesmo Jesus Cristo tendo morrido na cruz por nós, as pessoas ainda acreditam ser pecadores. Impedem deles serem libertos do pecado. Senhor, que por meio deste acampamento, que todas as pessoas possam receber a salvação, para que ninguém ainda estejam com o pecado. Abençoe-os. Que ninguém possa ficar preso no seu pensamento, mas sim que creiam nas palavras do Senhor que nos justificou. E que assim o Senhor possa nos conduzir para uma vida abençoada. Agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, pessoal.